No ar, a conversa de redação, que tem a participação de Eduardo Costa, Malco Camargos, Ricardo Kertzmann e Rita Mundim. E o assunto hoje ainda é, claro, a eleição. Novos partidos devem decidir nesta quarta apoios para o segundo turno da eleição presidencial. Ontem, os governadores de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo anunciaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Do outro lado, PDT anunciou apoio a Lula e após ir para a França no segundo turno, Ricardo Kertzmann, das eleições de 2018, dessa vez Ciro Gomes segue o partido dele e anuncia que está do lado de Lula, mas sem citar o nome do ex-presidente que ele atacou tanto, nos debates do primeiro turno. Bom dia. Bom dia, Aline, bom dia, ouvintes. Talvez ele não vá para a França, mas continua o jeito Ciro de ser, É interessante que ontem, Aline, assistindo a esses apoios políticos, a gente pode constatar muito claro como ideologia é uma coisa que passa longe da política no Brasil. Não é à toa que a gente tem 30 e tantos partidos, Não existem 30 e tantas ideologias. Você pega o Rodrigo Garcia, um tucano declarando apoio incondicional, a uma candidatura que até então ele seria avesso. A gente assistiu isso recentemente quando o ex-governador Geraldo Alckmin aderiu, foi se tornar vice-presidente do Lula 1 ano, 2 anos depois de ter chamado o cara de ladrão para baixo. A ideologia que eu acabei de falar, ela passa longe da política brasileira. E eu acho que isso enfraquece muito o nosso sistema eleitoral, eu acho que isso emburrece muito, de certa forma, os eleitores, porque as coisas passam a ser personalistas, personificadas em um ou outro político. O governador Zema ontem ele também declarou o apoio dele à candidatura do presidente Bolsonaro. É óbvio que isso iria acontecer, as afinidades ideológicas, as afinidades de cunho, principalmente as afinidades de cunho econômico são muito maiores e a gente tem que lembrar o que o PT fez aqui em Minas Gerais. É óbvio que se eu sou governador de um estado e passei meus 4 anos trabalhando como louco para tentar tirar do atoleiro o que um partido político fez com o meu estado, eu vou ser contra ele. Agora, a gente assumir que existem as mesmas condições de pensamento, de cultura, de hábitos, até de comportamento do governador Zema com o presidente Bolsonaro, eu não consigo enxergar. O Zema é um cara educado, o Zema é um cara avesso a brigas, é um cara que pensa 2, 3, 4 vezes antes de falar alguma coisa, é muito equilibrado, e é o oposto do presidente Bolsonaro. Mas nessa hora das coligações, dos conchavos políticos, isso tudo sai de cena. Então vamos ver. Eu tendo a acreditar que o primeiro turno ele foi uma espécie de antecipação do segundo turno. Foi o que eles chamam de eleições publicitárias, plebiscitárias. Vamos ver agora se esses apoios de pessoas tão votadas, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, eleito em primeiro turno, será que ele vai agregar à campanha do Bolsonaro? Será que o Ciro Gomes, com os 3,5% de votos dele, vai agregar à campanha do Lula? Vamos ver. Eu, sinceramente, não acredito muito nessa transferência automática de votos, não. O Eduardo, ontem, ao declarar apoio ao presidente Bolsonaro, o governador de Minas, Romeu Zema, fez duras críticas, ao PT. Bom dia para você e para todo mundo. O Kertzmann já até justificou essas críticas. Sim. Aline, primeiro que a transferência de votos nunca é garantida. A experiência mostra o tempo todo. Aqui mesmo, se o Lula venceu a eleição, seria natural do Calil vencer. Não transfere. Segundo que essa história de tamo junto é muito relativa, sabe? Na vida. Você sabe, o Edson Costa, ele pode dizer tamo junto de um jeito, o Fabinho tamo junto do outro, e a diferença de tamo junto é brutal entre um e outro. Tem que arregaçar as mangas e agarrar nas lutas. E na política, que é o mundo da falsidade. Mais difícil ainda. Então, ver. Eu não acredito que o simples estou junto significa a solução dos problemas, não. Vamos ver quem trabalha mais. Mas tem uma vantagem. Desta vez tem uma vantagem. Porque nós ficamos muito temporalizados entre PSDB e PT. E o PT tem uma militância, sabemos, muito mais aguerrida. Agora não. São 2 militâncias que vão à luta. E aí, eles que vão fazer a diferença na rua. Ô, Malco Camargos, o que você está achando desses apoios aí? Bom dia.
Bom dia, Aline, bom dia, amigos, bom dia, ouvintes. Temos que separar os 4 tipos de apoios possíveis e ordená-los, do mais importante ao menos importante. Sem dúvida, o apoio mais importante são daqueles candidatos a presidente que foram derrotados, porque estes têm votos a doar. Um bom exemplo disso é o Ciro Gomes. Mas o Ciro Gomes, na eleição de 2018, ele teve quase 13% dos votos. Logo, era um apoio muito importante. Nesta eleição, ele tem apenas 3%. Então, já não vale a mesma coisa, o apoio vira mais simbólico. Agora, o apoio da Simone vale muito. Vamos ver o comportamento do MDB e da candidata no dia de hoje. Depois, são os candidatos a governadores que estão em segundo turno, que continuam a disputa. E Bolsonaro vai bem na frente quando sai com Tarcísio de Freitas, que está no maior colégio eleitoral e está completamente alinhado a Bolsonaro na disputa. O terceiro apoio mais importante é dos partidos políticos, pois esses colocam toda a sua base, os deputados, né, os prefeitos, etc., a serviço daquela candidatura. E, por último, os governadores eleitos, que não estão disputando eleição, porque esses tendem a ficar mais quietos, descansando ou organizando o seu futuro governo, mais preocupados do que eleger o presidente da República. Ô Rita Mundim, o que você achou aí dessas alianças, desses apoios, hein? Bom dia. Bom dia, Aline, bom dia a todos. Eu concordo com o Ricardo Kertzmann, essa eleição é um plebiscito. É um plebiscito entre 2 modelos. Um modelo, claro, de mais liberal, um modelo com o protagonismo da iniciativa privada na condução do desenvolvimento econômico, e um modelo que aí que nós conseguimos entender por que está todo mundo que a gente já conhece, figurinhas carimbadas, álbuns antigos, está todo mundo pulando no barco do Lula. Porque é um modelo que prevaleceu desde a redemocratização lá do Sarney até Jair Bolsonaro. Então esse modelo foi um modelo de políticos e partidos que se transformaram em quadrilhas e que conduziram o país como capitanias hereditárias. Então era um modelo do toma lá da cá. Jair Bolsonaro quebra esse modelo e joga o poder da condução do crescimento do país para a iniciativa privada. E esse modelo anterior, que insiste em falar, que eu queria entender por que o país está mal, se na média nós somos hoje um dos países mais tranquilos no mundo, em termos de geração de emprego, de crescimento econômico, controle da inflação. Então, que país que eles querem consertar? O que eles quebraram? Então, esse é o plebiscito, essa é a escolha. Na minha opinião, Jair Bolsonaro saiu na frente, porque ele conquistou 3 palácios dos maiores colégios eleitorais do Brasil. O Palácio da Liberdade, o Palácio do Catete e o Palácio Bandeirantes. Sendo que, no Palácio da Liberdade, eu acho que ele tem o melhor cabo eleitoral do Brasil, porque foi o melhor governador do Brasil e foi um governador que conviveu e consertou as mazelas de uma terra arrasada pelo PT. E Romeu Zema falou com muita propriedade em uma entrevista que ele deu à Globo News anteontem, antes de declarar o apoio, que a vitória de Lula se dá nas áreas onde o assistencialismo, esse modelo antigo da indústria da pobreza, de dar bolsa, de deixar a pessoa pobre dependente do Estado, esse é o assistencialismo, onde o assistencialismo ele impera, houve a vitória de Lula. Então, se nesse segundo turno, esses governadores e o próprio presidente Jair Bolsonaro conseguir mostrar aquilo que Romeu Zema falou com tanta propriedade, a distância do discurso social da prática. Então, se ele conseguir fazer chegar nas pessoas as entregas que o governo fez, apesar da guerra sanitária, apesar dessa terceira guerra mundial, que nós estamos passando por uma terceira guerra mundial, e um Brasil que cresce, um Brasil que gera emprego, que gera renda e que transfere essa prosperidade para o cidadão e para as empresas. Ô, Eduardo, a Edilene Lopes está me lembrando aqui que em entrevista exclusiva, né, aqui para Itatiaia, o Ciro Gomes falou que não quer mais nada com a política, vai colocar a viola no saco. Tudo da vida tem um tempo, né? Mas eu não aposto nem 10 centavos nisso, não. Eles não resistem, né? Não resistem. Eu acho. Eu, por exemplo, cansei de votar nele, não voto mais não.